Los Angeles Lakers vendido por 10 bilhões de dólares. Mas será que essa conta fecha? É isso que nós vamos analisar aqui hoje para ver se realmente tem esse valor de mercado mesmo e se vale a pena alguém investir tanto dinheiro para ter um retorno no futuro. Sejam bem-vindos ao Papo DR, a análise do Guizão. Lembrando que tem todos os vídeos da análise aqui na nossa playlist Análise do Guizão, assim como também temos a nossa playlist do vlog, da viagem aqui para os Estados Unidos e também do nosso bate-papo diário, nosso podcast do Papo DR. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like no seu vídeo e fala aí para mim se você acha que esse foi um bom negócio do novo proprietário, o Mark Walters, de comprar o Los Angeles Lakers. A gente tem que pensar, para começar esse vídeo para a gente falando aqui, né, que a NBA é um grande negócio, né? São franquias que são sócias entre si e que formam essa liga. E é uma liga que tende a ser lucrativa, mas pagar tanto dinheiro assim, será que tem um retorno lá no futuro? Né? É isso que a gente vai tentar analisar aqui um pouquinho. E eu vou usar números aqui de fontes da internet, né, de Wall Street Journal, uma série de notícias que eu busquei aqui dos valores em que o Lakers tem de faturamento. Então, vamos começar um pouquinho com essa ideia, né? Antes de falar da história um pouquinho aqui, vamos puxar um pouquinho qual que deveria ser, ou qual pode ser o faturamento do Los Angeles Lakers com tudo aquilo que eles têm de receita. Então a gente começa um pouquinho lá com os valores de ingresso. Na receita de ingressos, por exemplo. O Lakers ele tem ali a capacidade para cerca de 20 mil pessoas aproximadamente no seu ginásio, no Crypto.com. A média aqui do último ano, dessa temporada aqui de 24-25, foi de cerca de 18.200 torcedores no ginásio. A média disso aí dos ingressos, o valor de cada ingresso, está em volta de 150 dólares, né? E eu fui fazendo todas essas contas, né? Então 150 dólares vezes os 18.200 vezes 41 jogos. Só desse valor aqui, no ano, a gente vai ter um faturamento de cerca de 115 milhões de dólares. Sim, é bastante dinheiro. Estou falando só de ingresso. Agora vamos imaginar que cada pessoa, né, todo mundo que vai num ginásio, come alguma coisa. Então se cada um comer, na média, tudo isso, tá, gente? Então tem gente que come mais, tem gente que come menos, tem gente que bebe mais, enfim, tem gente que compra mais coisas. Então o preço de um cachorro quente são 7 dólares. O preço de um refrigerante são 7 dólares. Então vamos colocar aí que cada um pega um refrigerante, então come mais alguma coisinha e tem um ticket médio aí de 30 dólares por jogo, tá? Isso aqui vai dar aqui, em média, 500 mil dólares de faturamento só disso aqui, coisas poucas, tá? Por mais que seja caro, pra gente é caro 30 dólares, mas só isso aqui vai dar aí cerca de 23 milhões de dólares. Tem também o estacionamento, né? Eu fui dar uma pesquisada, o estacionamento do Staples Center, do Crypto.com, era Staples Center, né? Tem 3.300 vagas ali, né? Então, também numa média de 30 dólares. Eu acredito que seja mais, tá? Pela experiência que eu tenho vivido aqui nas coberturas, esses estacionamentos próximo ao ginásio ou do ginásio, eles vão aí pro evento que eles chamam, né? Cerca de 40, 50 até 70 dólares. Mas eu puxei aqui, dá uma média de 30 dólares. Então, só de estacionamento é um faturamento de cerca de 4 milhões de dólares. Aí a gente vai puxar um pouquinho também ali, agora, direitos de televisão. A NBA, ela fez um novo acordo agora, para venda dos próximos 11 anos aí, onde vai estar cerca de 7 a 8 bilhões de dólares, até mais, 10 a 11 bilhões de dólares por ano, desculpe, como faturamento de dinheiro, né? Isso aí é dividido entre as franquias. Então, cada franquia, até essa temporada aqui, tinha cerca de 90 milhões de dólares de direito de televisão. Só que com esse novo contrato, esse valor, ele vai subir até 230 milhões de dólares. Né? É um valor muito robusto. Então vai somando aí quanto que já não está de faturamento. Aí tem também os patrocinadores de cada time. Sim, cada time tem muitos patrocinadores. Tem um que eles podem colocar na camisa. O Lakers tem a Bibigo, né? Que a Bibigo tem um contrato aí de 5 anos, cerca de 20 milhões de dólares por ano.
Mas eu fui dar uma pesquisada, o Lakers tem 31 patrocinadores. Vou até pegar a colinha aqui, porque entre eles são American Express, Delta Airlines, a Bibigo, Chevron, MGM Resorts, Sixt aluguel de carros, você tem a Tissot, você tem a Toyota, né? Então bastante gente patrocinando. Isso aí eu falei só alguns, tá? Então eu fiz uma especulação, né? E diria até que uma especulação bem baixa, assim, que vamos colocar que cada patrocinador aí tem um valor médio de uns 5 milhões de dólares. Vezes 31, são mais 155 milhões de dólares. Tudo isso de faturamento. E depois, claro, você tem as lojas, né? Você vai no ginásio, tem lojas para você comprar as coisas, você tem as lojas online que você pode comprar os produtos licenciados do Los Angeles Lakers, né? E que eu não achei os valores de quanto eles faturam, né? Mas a gente começa a especular. Então, como que eu comecei a especular isso? E eu vou pegar só as camisetas de jogo. A informação da temporada passada é que, por exemplo, o Bronny, e tudo bem que ele é filho do LeBron James, tem esse apelo e tal, mas só camisetas do Bronny James na temporada passada foram vendidas 500 mil camisetas, a uma média de 100 dólares. Então foram 50 milhões só de camiseta do Bronny James. Então eu imagino, né, que tanto o LeBron quanto o Luka Doncic devem ter vendido alguma coisa mais ou menos parecida. Então a gente está falando aqui de só de 3 jogadores, cerca de 150 milhões de dólares de faturamento em camiseta. Mas quem já teve a oportunidade de entrar numa loja de um ginásio, ou até mesmo no site, a quantidade de produtos que eles têm é uma enormidade, né? Então a gente pode imaginar que esse faturamento seja muito maior. E tem também algumas coisas que eu dei uma pesquisada aqui sobre venda de direitos televisivos regional, né? Porque esses valores que eu falei do direito TV são a nível nacional, que a NBA vende para todas as franquias, mas as franquias têm também a possibilidade de vender esses direitos regionalmente. A última notícia que eu vi que o Lakers tinha vendido por cerca de 20 milhões de dólares por ano esses direitos de transmissões regionais também. Então, somando tudo isso, né, a gente vai ter um valor por volta de 677 milhões de dólares. Isso tudo, gente, eu chutei muito por baixo, tá? Porque esses números aí de estacionamento, de consumo no ginásio, de venda de produtos licenciados, eles devem ser muito maiores. Então vamos imaginar que tem aí mais um aumento de faturamento, tá? Cerca de uns 200 milhões de dólares. Nós estamos falando de 900 milhões de dólares. Isso é uma coisa lucrativa, lógico que isso não é lucro, tá? Isso é faturamento, é tudo aquilo que tem de receita. Aí eles têm que pagar os jogadores, têm que pagar todo o staff, a questão do evento, os insumos, tem muita coisa que eles gastam. Então, se a gente colocar que eles têm um lucro aí de 10%, né, seriam 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares comparado com os 10 bi que eles colocaram, dá cerca de 0,9%. Não é uma grande coisa. Se você olhar pelo lado do investimento, ele não é um grande investimento, né? Mas por que então que um cara que tem 10 bi de dólar, ele compra um time de basquete, sendo que se ele colocar aqui esses 10 bilhões de dólares no Tesouro Americano, no investimento aqui mais seguro que seria, que vai pagar aí 4,5%, 5% ao ano, ou seja, ele teria 5 vezes mais, né, sem fazer absolutamente nada, emprestando dinheiro para o governo americano, né? Por que ele investe num time? E aí é o grande pulo do gato. E aí eu vou trazer aqui algumas informações para vocês verem onde está a rentabilidade do negócio. O Los Angeles Lakers, ele foi comprado lá em 1979 pelo Dr. Buss, né? O cara que revolucionou um pouco essa questão do Showtime, de fazer com que o basquete seja realmente um programa de entretenimento, né? Onde ele colocou cheerleaders, festa, ou seja, é uma grande festa, né? Ele pagou cerca de 68 milhões de dólares à época, né? Se você pegar de lá para cá a inflação, né? Você atualizando esse valor seria o dinheiro de hoje 273 milhões de dólares. Vendido a 10 bi, você tem uma valorização de 36 vezes. É isso mesmo. 36 vezes ele multiplicou o dinheiro. Ah, mas em 45 anos. Sim, é verdade.
né? Mas mesmo assim é um baita investimento. Em 2013 o Dr. Buzz morreu e aí teve um litígio ali entre a Jeannie Buss e os irmãos, e em 2017 ela assumiu o time, ela assumiu a franquia, né? E nesse mesmo ano ela já vendeu uma parte para o Mark Walters, né? Que é o comprador agora, ela vendeu 27%, só que em 2017 o Lakers era valorizado em 5 bi, né? Então em 8 anos ele já teve uma valorização de praticamente dobrar esse valor, né? Uma outra, para a gente ter uma comparação boa aqui, vou trazer mais 2 franquias de NBA que também tiveram um negócio muito lucrativo, né? Que foi o Mark Cuban, que comprou o Dallas Mavericks lá em 2000 por 285 milhões de dólares e depois ele vendeu por 3,5 bi, né? Uma valorização aqui de 12,2 vezes. É uma baita valorização. É uma baita valorização, mais o lucro que ele vinha tendo ao longo desses anos. E o Boston Celtics, né, que foi comprado no ano de 2002 por 385 milhões de dólares, desculpa, 360 milhões de dólares e vendido a 6,1 bi de dólar nesse ano, né? Também uma valorização aí de 17 anos. São 25 anos? São, mas assim, ter essa valorização muito grande assim, mesmo ao longo dos anos, e de uma franquia que ela é lucrativa, elas são lucrativos, tá? Eles não dão prejuízo, por mais que seja pequeno, você ganha não no lucro, né, naquela questão da rentabilidade, mas sim na valorização. Agora, falando um pouquinho da questão do Lakers, né, o que muda para os Lakers, né? Muda muito pouco por enquanto, porque a Jeannie Buss vai ser a governor, né, o governador que eles chamam aqui, mas na verdade vai ser quem toca o barco, ela vai continuar no comando da franquia. Sempre tem aquela preocupação, né, de o dono, o que ele vai fazer, né? Porque, por exemplo, mudou o dono lá do Dallas, o Mark Cuban nunca permitiria, por exemplo, uma troca do Luka Doncic, né? Mas o Mark Walters, ele é gestor de um fundo de investimento de mais de 200 bi de dólar. Né? Então ele tem muita coisa sob gestão dele ali. E ele é um cara ambicioso, tanto que em 2012 ele comprou o Dodgers, o Los Angeles Dodgers, time de beisebol, e ele investiu. Né? Ele contratou jogadores importantes e foi campeão na temporada passada. Né? Então eu acho que essa preocupação o time dos Lakers, o torcedor dos Lakers não precisa ter. Voltando à questão do negócio, se ele vai conseguir ter essa valorização, e do jeito que as coisas estão andando, né, não é difícil a gente imaginar que, por exemplo, daqui 10 anos, ele não tenha dobrado o valor do Los Angeles Lakers. Mas vai até quando? Não sei, né? Depende da economia do país. Ele pode perder valor? Pode também, todo negócio tem um risco. Né? Mas a gente está vendo aqui como que essas franquias elas vêm sendo valorizadas ao longo do ano, e é aí que está a aposta do investidor, que coloca tanto dinheiro numa franquia que é já considerada cara. Foi o maior valor de uma franquia dos esportes americanos de todos os tempos. 10 bilhões de dólares. Você, torcedor do Lakers, gostou? O que você achou? Achou que vale a pena? Não vale? Acha que o Lakers vai ser competitivo ou não? Eu quero saber o seu comentário aqui. Eu, sinceramente, acho que é um bom negócio se continuar esse crescimento, né? Com o Adam Silver expandiu demais a liga, né? Fez com que a liga se tornasse uma liga internacional, né? E o Lakers, sem dúvida alguma, tem muitos torcedores, mas muitos, talvez a maioria dos torcedores do Lakers seja não só de fora de Los Angeles, mas de fora dos Estados Unidos. Comenta aí pra mim se você é torcedor dos Lakers também, e até o próximo vídeo.